Um amigo meu, chamado Pastor Sidney, disse para mim dessa forma: você agora vai entender o que é o amor de Deus por um filho, porque você agora estará na posição de pai. E certo dia eu estava orando, né, de joelhos, posso dizer até o lugar no meu trabalho, na academia, e ali o Senhor falou para mim que eu teria, como eu falei agora há pouco, né, que seria um homem e que o nome dele seria Caleb. Então, desde quando eu iniciei a namorar com Flávia, com a pastora Flávia, eu já tinha dito a ela, só, eu serei pai de um menino e o nome dele será Caleb. E se você falou algo interessante agora sobre, tá falando algo sobre exemplo, né? Então, assim, tem muitos pais que vivem numa mesa de bar, né? Daqui a pouco seus filhos estão lá. Tem muitos pais que vivem em prostíbulos, daqui a pouco seus filhos também possivelmente estarão lá. Tem muitos pais que lamentavelmente falando, vivem nas drogas e é bem provável também seus filhos estarem lá. Então, a nossa escolha, Pedro, é uma escolha realmente bênção para nossas vidas e também para nossos filhos. Isso é claro que acerca das nossas vidas, a gente sabe que Deus nos tirou, né, do lamaçal do pecado e nos colocou na sua maravilhosa luz, ou seja, num caminho diferente. Então, a gente fala assim sobre trazer esse exemplo, porque o melhor exemplo a se dá, né? Você está contínuo na presença do Senhor, buscar sempre estar na direção de Deus. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro e hoje não temos Thalita. Opa, Thalita. Cadê Thalita? Cadê Thalita? Pra quem não sabe, é só acompanhar o episódio do Dia das Mães, mas antes... Esse é o meme, né? Não saia dele, mas depois acompanha lá. Não temos Thalita, mas temos os comentários do nosso irmão Sândalo. Opa, conta comigo, hein? O homem tá ali, me dando essa força, não me deixou sozinho. Vamos lá, vamos embora. Hoje vai dar certo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar com vocês sobre os nossos patrocinadores. E o nosso primeiro patrocinador, nosso irmão Júnior da Honda. Você que quer adquirir sua moto, chegou a hora, chegou o momento. Seja financiado com sócio à vista, ele está à disposição. É só entrar em contato com ele, vai estar aparecendo aqui o rodapé com o QR Code e o telefone dele. É só escanear ou digitar o número que ele irá estar providenciando uma moto para você e você não vai mais andar a pé. E o nosso próximo patrocinador é Arte Mais e Royal Comunicação, que providenciaram o que pra gente, Thalita? O que foi que eles trouxeram? Eles trouxeram nossos maravilhosos quadros com LED. Foi a maior realização pra mim até hoje do nosso cenário. Eu sou apaixonada por esses quadros. Antes era o microfone, agora é os quadros. É verdade. Então, Luan, se tiver LED, pode trazer aí que ela gosta, que a gente vai encher de LED aqui a sala, que ela vai estar amando. Você que tem sua loja e quer fazer uma identidade visual, é com eles. Quer fazer fachada, é com eles. Tudo que você pensar em comunicação visual é com eles. Arte Mais e Royal Comunicação Visual. E nosso próximo patrocinador é Isa Makeup. O que é que ela faz, Thalita? Isa Makeup Shop, elas têm uma loja maravilhosa e as meninas são excelentes no atendimento. E você pode visitar não só para comprar maquiagem, como diz o nome, mas elas também vendem acessórios e alguns cosméticos. Você pode cuidar da sua beleza, da sua imagem lá, elas são incríveis. Exatamente. E logo depois dela vem Isa Fisioterapeuta. O que é que ela faz? O que é que ela cuida? Isa Fisioterapeuta, Isabela Queiroz, fisioterapeuta. Ela é fisioterapeuta infantil e ortopédica e ela realiza diversos serviços para ajudar você a cuidar da sua saúde. Então, se você conhece alguém que precisa fazer algum acompanhamento, você pode encontrar uma profissional incrível que vai ajudar nesse processo. Elas são maravilhosas, inclusive ela é super ativa nas redes sociais. Conheçam o trabalho dela. E outra pessoa também que é super ativa nas redes sociais é nosso próximo patrocinador, que é a La Revier. Acertei? La Revier. La Revier. É só pra quem sabe falar francês. Ah, desculpa. Se fosse inglês eu acertava, mas como não é, fazer o quê? Nossa irmã Rebeca Santos, da La Revier, ela tem uma loja de roupas maravilhosa e ela sempre traz peças que estão em tendência pra deixar você ainda mais bonita. Então conheçam o trabalho dela, ela é incrível e tá sempre trazendo tendências e peças elegantes, bonitas, maravilhosas. Eu já disse que era pra ela trazer e montar a loja masculina, que as roupas que ela traz são muito bonitas para as mulheres, montar seria incrível, hein? um estilo
para homens também. Então fica a dica aí, Rebeca, e traz a loja masculina. Bota o Lucas para tomar conta. E o nosso próximo patrocinador, a Lisbelle. O que é que ela tem, Thalita? Lisbelle, vestido com amor, elas das nossas irmãs Raquel e Rafael, e elas são maravilhosas. São roupas infantis femininas e peças incríveis que transmitem exatamente o que elas propõem, que é muito amor nas peças. O Instagram delas é maravilhoso, tem um pouco do catálogo delas e vale a pena conhecer o acervo delas. Exatamente. E nosso próximo patrocinador é MP Representações Forte Metais, do nosso irmão Magno. Então você que está construindo, precisa comprar sanitários, chuveiros, torneiras e tudo de alto padrão para sua construção, é só entrar em contato com ele. Vai estar aqui o QR Code e o número, então entre em contato e garante os materiais de alto padrão e alta qualidade para sua construção. E nosso próximo patrocinador é Smart Cell. Você que tem um celular que caiu, quebrou e está precisando de um conserto, você pode levar para lá assistência técnica de primeira qualidade. E se o seu celular é novo, não tem nenhum tricão, nenhum arranhão, nem nada, e você quer proteger ele mais ainda, fica à vontade. Lá também tem películas, capinhas, carregador. Se quiser fone de ouvido, Tem você paraquedas encontra também, lá. viu, Thalita? Airbag para celular. Airbag para celular. E o nosso próximo patrocinador é o nosso irmão da Vapo. Vapo entrega delivery e mototáxi. Você que tem sua loja e precisa de um delivery, é só entrar em contato com eles também. E se você não tem loja, mas precisa de um mototáxi, pode entrar em contato que eles fornecem todos os serviços e todos os transportes. E o nosso próximo patrocinador é a Volumosa Concept. O que é que tem lá? Volumosa Concept da nossa irmã Iris Couto, que inclusive o marido dela, Eduardo, estava sendo nosso patrocinador na primeira temporada, estão sempre com a gente. Ela oferece diversos produtos para cuidar do seu cabelo. E não somente isso, eles também oferecem serviços, são cabeleireiros incríveis e eles vão ajudar a cuidar do seu visual. Conheça a linha de produtos que eles vendem lá para ajudar a tratar o seu cabelo e deixar o seu visual ainda mais incrível. Eles são maravilhosos. Exatamente. E nosso mais novo patrocinador, entrando a partir deste episódio, a nossa irmã Thaís, da Sublime. Thalita vai explicar melhor o que é que ela faz e o que é que ela pode oferecer. Estúdio Sublime de Thaís e Michelle é um estúdio incrível que não cuida somente das suas sobrancelhas, mas eles têm diversos procedimentos para cuidar da sua beleza. Eles têm micropigmentação labial, eles fazem design de sobrancelhas, Exatamente. design de cílios também, enfim, é um estúdio que vale a pena você conhecer e você vai ser muito bem tratado lá porque o serviço deles é maravilhoso. Exatamente. Então escaneie o QR Code ou entre em contato com eles pelas redes sociais, que também vai estar no rodapé, e vai lá conferir, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de nenhum patrocinador que tem aqui. O nosso outro mais novo patrocinador é o nosso pastor Jorge. É a Academia Pratique Esportes, exatamente. A academia mais renomada de Paulo Afonso. Diga, é a mais conhecida como Academia do Copa, né? Exatamente, Todo mundo já vulgo passou Academia por lá. do Copa. É. Você que é de Paulo Afonso, acho que tenho certeza que já ouviu falar dessa academia, ou então já treinou nela. Quem gosta de treinar, acho que já treinou nessa academia. Sim, e Lucas, acho que vai lá também, né? Exatamente, Lucas, que faz parte aqui da nossa equipe, a sua esposa Rebeca, que patrocina a gente. Eles estão lá. Tá todo mundo lá. Então, chegou a sua hora, chegou o seu momento, chegou o tempo do fitness. Chegou isso aí, o momento cuidar do da saúde, fitness. né? Escaneia o QR Code e vamos entrar nessa vida fitness. Eu mesmo acho que eu já vou fazer a minha inscrição lá. Pastor Tá na hora. Jorge. Passou da hora, né, Pedro? Pastor Jorge já vai preparar a papelada pra mim entrar no mundo fitness e é nessa, vamos juntos. E agora, quero... Mas Pedro tá dando o spoiler, Pedro. O spoiler. Né? Exatamente, trouxe o nosso convidado sem querer querendo. Mas fica aí, ó. Você não ouviu nada, não aconteceu nada, né? deixa pra lá. Deixa em off. E antes da gente apresentar de fato o nosso convidado, eu quero falar com você. Você que acompanha o nosso canal, você que está aqui pela primeira vez, fazer um pedido especial. Um Sim. pedido do fundo do meu coração. Com certeza.
para você clicar no botão de se inscrever aqui embaixo. Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que todo episódio que saia vai chegar uma notificação no seu celular e você vai acompanhar, ser um dos primeiros a assistir o episódio novo. Então, É verdade. inscreva-se no canal, ative o sininho e só espere a notificação E chegar no tem seu também celular. aquela coisa, quem não é patrocinador, mas quer ajudar o canal. Exatamente, tem essa oportunidade com o QR Codes. Plim! Olha, tá afinado, tá hoje afinado. foi. Hoje Você que quer ajudar o nosso canal, mas não é patrocinador, é só escanear o QR Code que vai estar na sua tela e fazer uma oferta para o Ministério, para a gente estar continuando trazendo esses conteúdos de alta qualidade, com convidados maravilhosos para você e com muito conteúdo para você. Então, pode ter certeza que você está investindo justamente no reino de Deus, né? Para que exatamente, essa mensagem seja espalhada e que vidas investindo venham a na ser propagação do abençoadas. Evangelho. Isso mesmo. Então é isso. Escaneie o QR Code, faça uma oferta e abençoe esse ministério. Estou esquecendo de mais alguma coisa, meu irmão Sandro? Hoje é um dia especial, né, Pedro? Exatamente. Hoje a gente fez um especial antes, né? Que foi o do Dia das Mães, bombou, a galera gostou muito. Hoje é o dia dos papais. Hoje é o dia dos pais, então estamos aqui nesse episódio super especial com o nosso pastor Jorge, ele que é pastor na Igreja Batista Manancial, é formado em teologia, bacharel em educação física e está cursando agora um curso que é meio difícil de pronunciar, mas eu vou conseguir, viu? Vai dar certo. Psicomotricidade. É exatamente isso. Aí sim. Ele está cursando psicomotricidade, é casado com a pastora Flávia e pai de Caleb. Com vocês, pastor Jorge. Aplausos! Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para estar falando hoje um tema sobre paternidade. Exatamente. Hoje estamos aqui no episódio especial do Dia dos Pais. E é uma honra, pastor, receber o senhor aqui conosco. E a gente já queria começar esse bate-papo com o senhor. Com a nossa primeira pergunta, como foi para o senhor, assim, quando o senhor descobriu que ia ser pai? Qual era o que o senhor sentia ali na hora? Então, o desejo de ser pai nasceu há muito tempo, antes de até mesmo casar. O coração já pulsava, o desejo de ter uma família. E com relação a ser pai, Deus já tinha falado comigo que seria pai de um filho ao qual colocaria o nome dele Caleb, como você falou aí agora há pouco. E assim, foi algo realmente surpreendente, porque o Senhor falou ao coração e realmente cumpriu. Amém, amém, amém. E com quantos anos o senhor foi pai? Eu fui pai com 37 anos. Amém. Eu já sou pai também, tenho o Samuel, de 2 anos, e para mim também, assim, o nascimento dele foi um momento muito, muito feliz, muito alegre. E graças a Deus tem abençoado ele, é um menino muito, muito alegre. E para mim está sendo também uma experiência incrível. Por mais que ele ainda seja novinho, ainda tá vivendo algumas fases, né? Não cheguei que nem um pai que eu já tenho um filho adulto que já viveu quase todas as fases de ser um pai, mas para mim está sendo um momento assim. Ser pai é uma coisa incrível, incrível, uma incrível dádiva, mesmo. né? Uma dádiva de Deus. E para quem não sabe, né, o Caleb, ele é uma criança atípica, né, pastor? Isso. Caleb, ele é autista e, assim, pra gente, a princípio, foi uma surpresa. Com relação a Caleb, nós, a princípio, não esperamos, né, que venha atípico, mas, assim, foi a vontade de Deus, né? E a gente sabe que existem cuidados que devemos ter com crianças atípicas que são diferentes, né? São crianças especiais, podemos dizer assim. Mas Caleb, no caso da pastora Flávia, ela foi e já viu desde o início, desde criança, desde bebezinho. A pastora Flávia chegou e disse:
temos que avaliar Caleb, temos que estar levando Caleb para ser observado por psicólogos, né, pelo neuro. E a princípio eu não esperava, né? Para mim foi um choque, mas depois Deus foi falando no coração e hoje em dia é uma bênção de Deus na minha vida, sabe? Amém, amém. E como foi assim que vocês descobriram que ele tinha o autismo? Então, quando Caleb começou a apresentar, a partir dos 2 anos e meio, alguns comportamentos, né, de crianças autistas. E, a princípio, ele, a partir dele falar, de fazer estereotipias, né, que geralmente é o flipper que fica pulando, né, e algumas coisas mais que vinha se apresentando. Então, nós pais, por estarmos trabalhando, sempre saindo, a gente não tem esse olho clínico que a mãe tem. Uhum. Porém, a pastora Flávia foi e começou a dizer, a gente precisa fazer alguns exames em Caleb. E aí onde veio a primeira, no exame que ele fez, né, primeiro laudo, a psicopedagoga falando que ele era autista. A princípio eu não aceitei, isso. E ainda cheguei e discordei na frente dela, conversando com ela, que ele não era, e ela disse, ele é. E porque a gente, na realidade, assim, não está, particularmente, não está preparado, né? Sim, Podemos sim. dizer que Deus vai preparando os pais de criança atípica, porque cada dia é um segredo a mais que você descobre ali daquela caixinha daquela criança atípica. Então, eu hoje posso dizer que tenho já autoentendimento, já tenho um coração, de certa forma, preparado e aceitei a missão que Deus me deu para ter um filho atípico. Posso dizer que meu Caleb é uma bênção. Amém, amém. E para você, assim, como é ser pai de criança atípica e o que Deus te ensina com isso? Para mim, ser pai de uma criança atípica realmente é entender o desejo de Deus para nossas vidas. É isso. Ou seja, o Senhor nos entrega uma missão, né, a ser pai, independente de ser uma criança típica ou atípica. Porém, quando vem uma criança atípica, eu creio que Deus também vem trabalhar na gente como pai. Ele já trabalha sendo pais de crianças típicas, mas uma criança típica, ou seja, uma criança especial, Deus realmente trabalha de uma forma sobrenatural em nossos corações. Na questão da paciência, da aceitação, na questão da luta todos os dias, pois todos os dias Caleb ele tem suas terapias, tem seus corre-corre, né? Como uma criança normal. Tem uma também rotina já meio que à parte, né? Isso. Assim, diferente. Então, assim, é uma vida já que você vê que é um trabalho a mais no sentido de ter que estar a manhã toda fazendo terapias. Né? Isso. Como eu te falei agora há pouco, ele estava na escola, passou a manhã toda fazendo terapia, depois foi para a escola, quando saiu da escola ainda foi para a terapia novamente. Então, ser pai de uma criança atípica sim saber o que Deus quer para nossas vidas através da missão da paternidade. É isso. Lamentavelmente, a maioria dos pais de crianças atípicas abandonam a missão. E aí onde vai um recado para aqueles que têm essa chamada por Deus, porque ser pai já é um chamado de Deus, né? É uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus, né? Uma dádiva divina. Pois nós reconhecemos a paternidade de Deus em nossas vidas quando nós temos filho, né? A gente tem uma aproximação maior sobre o entendimento, né, daquilo que também que Cristo fez para nossas vidas, através do amor de Deus em nossas vidas. Mas tá aí um recado que eu quero deixar para os pais de filhos atípicos, que não abandone a missão, pois o seu filho precisa de você. É verdade. E tem assim, muitos pais que abandonam, tem uns que demoram, passam tempos e tempos, às vezes passam mais tempo do que deveria para aceitar e acaba que afeta na criança, né? Isso. Porque eu conheço alguns pais que demoraram para aceitar, aí quando foram aceitar, tipo, o menino já estava com um autismo bem avançado, poderia estar fazendo terapia desde o início para poder deixar mais tranquilo. Isso. Então, o Caleb, ele corre por 3 níveis, né? Ele fica variando do nível 1 ao nível 3. Então, a gente sabe que tem
O autismo ele tem seus níveis. E tem níveis mais severos. Então, a partir do momento que você descobre, né, que a criança é autista e você começa ali a fazer o tratamento, aí a tendência é o quê? Ele ir melhorando acerca do seu comportamento. Não é no já, não é no agora. Por exemplo, você passa um mês no psicólogo, né, ou então no terapia ocupacional, ou na fonoaudióloga, fisioterapia, porque são várias, né, psicomotricidade. São vários profissionais que o acompanham, além do neurologista. Então, são vários profissionais. E a partir do momento que você descobre, você começa a fazer esse tratamento cedo, realmente você tem a melhoria do comportamento, do crescimento do seu filho. Mas, quando o pai não aceita, ele não tem essa abertura para buscar o tratamento. Isso a gente sabe que tem um tratamento divino, mas Deus deixou também os profissionais para estar aqui nos ajudando. É isso. Ou seja, Deus nos deu sabedoria para buscar conhecimento e assim fazer a parte como profissional. Exatamente. E para você, assim, como você acha que Deus tem tratado você com essa missão de ser pai e, além de ser pai de criança atípica? O que mudou você do início até hoje, né? Então, a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não posso jamais me comparar a Deus, mas Deus amou, né? Ser pai é você entender acerca do amor de Deus, né, por alguém. E sendo típico ou atípico, é você entender que realmente Deus ama. Mas quando se fala de criança atípica, é você entender que seu amor tem que ser bem maior pelo sentido dos cuidados. Não é isso? Não que você não ame seu filho, como você acabou de dizer aqui. Eu sei que você ama seu filho. Mas se ele precisasse de cuidados maiores, você ia ter aquela sensação de estar ali sempre o amando, mas também sabendo que ele precisa de algo mais. Sim. Então, eu posso dizer que Deus tem me tratado, tem me ensinado a amar mais. Posso falar dessa forma, sabe? Eu me lembro de um dia que eu saí para trabalhar, que a Lebe tinha 2 anos e meio, mais ou menos, para 3 anos. E não tive um dia bom, porque existe o dia mau, né? Sim. E na empresa não tive um dia bom. Mas quando eu cheguei em casa, quem foi me receber foi Caleb. E quando eu estava entrando, ele abriu os braços e me pediu um abraço. E ali eu abracei. Eu sei que, como você é pai também, você já passou por isso, eu acredito que não somente uma vez. Mas um abraço de um filho, muitas vezes, traz... Recarrega todo o corpo. Isso. Recarrega nossas baterias, tanto no sentido de uma melhoria para amanhã, a gente ter uma esperança na manhã, como também a gente pegar e receber algo da parte de Deus, né? Isso acerca desse abraço. Naquele dia eu posso dizer que Deus usou meu filho para me abraçar e também, de certa forma, me curar sobre algumas coisas que eu estava passando. Exatamente. Lá, o meu filho Samuel, ele fica no hotelzinho, a qual minha esposa também trabalha lá. Aí, toda vez que eu vou buscar ele, a gente fica com isso também. Eu fico me escondendo e ele fica me procurando. Ele, cadê papai? Cadê papai? Até encontrar ali, depois é uma alegria só, é abraço, é beijo. E às vezes a gente chega realmente cansado, estressado, cheio de compromissos na cabeça, cheio de coisa na cabeça, tem que fazer isso. Aí quando você para ali pra ver o seu filho, pra abraçar ele, conversar com ele, você esquece de todos os seus problemas, esquece de todos os seus boletos para pagar. E foca somente ali, e aquilo ali revigora você, né? Verdade. Traz um vigor maior. E recarrega. Realmente. A gente é como quem Deus os usa para nos fortalecer, com apenas um abraço. Exatamente. E para você, assim, com essa missão que Deus lhe concedeu, de ter um filho atípico, como você acha que Deus tem agido para com você, para que essa missão você continue firme nela, dia após dia ali, lutando?
Então, o segredo está na certeza que Deus está no controle, ou seja, está à frente de tudo, né? Uhum. Se nós acreditamos no Senhor, sabemos que realmente tudo vai dar certo. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 17:7 que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito significa o quê? Alegres, né? São alegres aqueles que confiam no Senhor. Então, passamos a ter essa alegria em nossos corações, né? Em saber que o Senhor está à frente, sempre está à frente. E podemos confiar. Amém. E é isso, a gente confiar em Deus que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus que pode todas as coisas. E uma fala que você trouxe aqui, antes que eu ia até comentar, só que eu acabei esquecendo, sobre a criança típica, né, que você falou sobre o amor que para ela a gente tem que oferecer um pouco mais de amor, né? Isso. Eu entendi completamente o que você queria falar. No sentido do cuidado, sim, né? no sentido do cuidado. Porque quando a gente tem uma criança atípica, tipo, quando a gente tem uma criança que não é atípica, a gente tem lá o nosso amor por ela, não que a gente deixe de amar os nossos filhos, mas tem o nosso amor por ela. Só que com uma criança atípica, a gente, além de ter esse amor, tem que demonstrar ele dia após dia ali, com todo o cuidado a mais que a gente tem por ele, não é isso? Verdade. E para você, assim, como um pai de criança atípica, já passou por alguma experiência, alguma coisa que você viu, olhou e falou, rapaz, aqui só o Senhor mesmo para me sustentar e me tirar dessa situação? Então, com relação a essa resposta, eu acredito que é o pensamento de todo pai, toda família, né, atípica. Em que sentido? As condições para que você possa manter um tratamento de uma criança atípica. Podemos ver que nem todo mundo tem condições, né? Mas, mesmo tendo nossa fé, confiando em Deus, mas a gente tem que trabalhar bastante para que isso aconteça. Ou seja, para que você possa manter o tratamento do seu filho. Particularmente falando, tem pais que não têm condições de manter o tratamento. Então a gente vê que regride muito, sabe? A condição do filho. Tem outros que realmente não ligam, mas na sua boa parte tem muitos que não têm condições. Então, assim, com relação à pergunta que você me fez sobre o momento que eu passei, foi justamente isso. Existiam momentos, não somente um momento, momentos que eu precisei ter condições, né, para manter o tratamento do meu filho. E por muitas vezes, tanto eu como minha esposa, né, a pastora Flávia, nós sentimos esse reflexo, né, por mais que venhamos trabalhar muito para manter, mas assim, houve momentos porque o tratamento não é barato, o tratamento é caro. Principalmente porque não só mantém um profissional, são vários profissionais. E houve momentos que a gente correu para Deus e orou, né, pedindo a ajuda do Senhor, realmente a provisão da parte do Senhor, para que isso acontecesse, para que a gente não retrocedesse no tratamento. Então, com relação a essa parte, né, do cuidado do nosso filho, algo que realmente a gente pôde ver Deus operar e levantar pessoas para estar nos ajudando. Amém. Porque assim, também não é uma coisa fácil, né? Porque, que nem você falou aqui no início, ele faz tratamento de manhã, a manhã toda, depois da escola. Caleb ele é acompanhado hoje por 12, 13 profissionais diferentes. Então, assim, não é fácil, porque a gente sabe que é um tratamento caro. Então, hoje em dia, para a glória de Deus, nós temos o plano de saúde, né? Que foi algo que ele veio ter já com praticamente 8 anos, mas ele faz terapia desde 2 anos e meio. O plano de saúde hoje em dia cobre, na sua grande maioria das terapias dele, cobre quase 100%. É isso. Mas antes não era o plano de saúde, era nós mesmos que tínhamos que estar exercendo essa função. Sim. E pastor, para o senhor, assim, qual o maior valor que a gente, como pai, poderia trazer de ensinamento para os nossos filhos? O maior valor que nós podemos trazer para
para os nossos filhos, né? Isso é, além de apresentarmos, né, de certa forma, o nosso legado aos nossos filhos, nossa vida aos nossos filhos, é a gente realmente conduzi-los eles nos caminhos do Senhor. A gente sabe que o valor maior para nossas vidas é mostrar realmente o ensinamento acerca da palavra de Deus e que ele possa verdadeiramente amar o Senhor acima de todas as coisas. Amém. Eu creio que quando se fala de valor, é isso, refere-se ao que? A uma formação de caráter. É isso? E todo pai, ele tendencia a formar o caráter do seu filho, né? E segundo o nosso entendimento, quando nós formamos o caráter do nosso filho segundo a vontade de Deus, ou seja, segundo a Escritura Sagrada, né, em termos dos cuidados ao qual Deus nos mostra sobre sua palavra, ele vai crescer bem, vai viver bem, será futuramente um homem ou uma mulher bem formada, né, isso em tudo que ele possa vir a exercer. Agora, Pedro, eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que vai caber também para você. Que eu acho que a gente ainda não falou sobre isso, sobre o início das coisas. Como foi para vocês, assim, a primeira reação, assim, quando vocês souberam que vocês iam ser pais? Assim, porque eu não sou, né? Aí eu fico querendo entender como é isso aí. Pode responder primeiro, depois eu respondo. Como foi no início? Sim. Aquela emoção, né, de receber a notícia, grávida. Assim. Então, como eu falei anteriormente, de ser pai já veio antes de casar, né? Isso eu já tinha vontade de ser pai até mesmo antes de casar. Sim. Então era algo que Deus já tinha falado no meu coração assim sobre ser pai. Mas enfim, quando minha esposa soube da primeira gravidez, né, com ela, e nós esperamos, desejamos, né, ficávamos muito felizes, mas houve um contratempozinho onde perdemos o primeiro bebê, né, o feto ele não desenvolveu. Porém, depois, né, de 6, 8 meses, ela engravidou novamente, porque existia uma promessa de Deus, né, para a minha vida. Então, ela engravidou, onde veio o Caleb. Mas a sensação é maravilhosa, posso dizer a você. É algo realmente divino. Um amigo meu, chamado Pastor Sidney, disse para mim dessa forma: você agora vai entender o que é o amor de Deus por um filho, porque você agora estará na posição de pai. Então, quando ele falou isso, eu vi que as palavras dele caíram no meu coração sabiamente, sabe? E realmente é algo extraordinário. Você ser pai, né, se independente de ser pai de filho atípico ou típico, é realmente algo extraordinário para nossas vidas. É algo que a gente sente não simplesmente a felicidade dos nossos corações, mas também sente que estamos exercendo algo divino, ou seja, algo da parte de Deus. Fomos escolhidos para ser pai. Amém, é verdade. Para mim, assim, quando eu descobri, na verdade, quando Maria descobriu, né, eu estava trabalhando, a gente estava montando, na época eu estava trabalhando com meu irmão Isaac Lee, estava montando um aniversário surpresa para ele, ó. Nem sabia da surpresa que ele tinha, né? Nem sabia que a surpresa estava vindo, era para mim. A gente estava montando um aniversário surpresa para ele, aí acabou que a gente estava na casa da mãe dele, se eu não me engano. Aí acabou que ela foi no banheiro, tinha pegado um teste de gravidez. Eu nem sabia que ela tinha comprado, só comprou os negócios na farmácia lá, eu não vi. Aí ela foi lá no banheiro, né, da casa, aí fez o teste. Quando eu pensei que não, lá chega ela comigo com o teste, aí falou: olha, tô grávida. Aí eu só fiquei parado assim, arregalei os olhos. Sem reação, né? Sem reação, mas assim, foi um momento maravilhoso também. E o nascimento dele também foi um momento maravilhoso. Acompanhei todo a cesárea dela, né? E a descoberta, desde quando ele nasceu também, a preparação, né? Preparar quarto, comprar roupa, comprar berço. Foi tudo maravilhoso. E aos poucos, assim, a gente também, quando a gente é pai, pelo menos eu, como fui pai novo, né? Não sabia muito o que fazer e como fazer, até porque eu não tive muito
a presença de um pai na minha vida. Meu pai biológico foi um pouco ausente, mas graças a Deus tive o meu padrasto, né, que é o Júnior. Ele estava acompanhando. Quando ele casou com minha mãe, eu já estava um pouco mais velho, estava, se não me engano, com 10 anos, 12 anos, não me lembro, mas era por aí. Eu estava um pouco mais velho e tive a presença dele ali, só que antes eu era eu por eu, minha mãe também trabalhava muito na rua e eu não sabia muito o que fazer, né, quando eu tivesse o filho. Eu só sabia que uma coisa eu ia fazer, que era me tornar presente na vida do meu filho. Eu não queria que ele passasse por aquilo que eu passei, né, ter na vida dele um pai ausente. Um pai que não estava ali quando precisava, não tinha um homem ali para conversar, não tinha uma referência de um homem na vida, né? Eu sei. Aí eu queria... A única certeza que eu tinha era essa, de ser um pai presente na vida do meu filho. Tá ali com ele o tempo todo, brincando, conversando, seja o que for, o importante é estar ali na presença dele. Interessante. Eu acho fascinante, assim, porque eu me imagino um dia ainda sendo pai, né? E receber a notícia, assim, é algo que ao mesmo tempo é espantoso, mas também feliz, né? Você saber que tá vindo ali um menino que é um menino ou menina, né? Enfim, uma criança que é sangue do seu sangue ali, né? Tem o seu DNA, é uma coisa incrível. E assim, quando a gente, eu não sei o pastor, mas quando a gente é pai de primeira viagem, fica assim na cabeça, rapaz, e agora? Agora eu vou ter que ser mais responsável, agora eu vou ter que correr, trabalhar um pouquinho mais para poder sustentar a mulher e o menino. Buscar fazer algo mais. Vou ter que esticar um pouco mais as mangas para poder sustentar, né, a casa. É verdade. Assim, com relação a... não sei como foi para você descobrir o sexo do filho, né? Ou seja, saber quando se era menino ou menino. Porque a gente sempre tem essa curiosidade, né? É outra expectativa também. Fica naquela expectativa. E Caleb, assim, nós fomos para fazer ultrassom, né? E por três vezes, ele tava com as perninhas cruzadas e não dava para ver o sexo. E toda vez que a gente ia, voltava assim, com aquela curiosidade. Até a doutora disse, daqui a pouco ele vai abrir pra gente ver. Só que, quando foi na terceira vez, estava marcado já, e eu me lembro de algo da parte de Deus, assim, também, com relação ao Caleb, porque Deus tinha falado comigo que seria um menino, né? Seria um varão, um filho, um homem. Sim. E minha esposa, por a barriga dela ela já estava com mais de 5 meses, né? E a gente não conseguia ver, como eu falei, né? Não conseguia ver o sexo do menino. E ela começaram a dizer, tá parecendo barriga de mulher, parecendo barriga de mulher. E a mãe falava isso, e eu disse, não é mulher não, é um homem. Porque Deus falou que era um homem. Eu sei que a gente foi até para algo interessante a gente comentar também, a gente estava numa oração, né, na casa de uma amiga nossa, uma pastora, e ali Deus usou uma irmã que veio até nossas vidas e disse assim, olha, estão dizendo que é uma menina, mas a minha promessa é de um homem. Aí confirmou, né? Confirmando o que Deus tinha falado, só que a gente não tinha feito ainda, né, a terceira ultrassom. E passaria 3 dias para a gente fazer. Quando nós chegamos lá para fazer a ultrassom, depois de 3 dias, né? Aí a doutora fez bem assim, tá vendo aqui a pintinha dele? É um menino. Aí eu olhei para ela e disse assim, tá vendo aí que Deus falou a verdade pra gente? Deus falou, tá falado. Não, tá falado, né? Mas assim, existe essa grande expectativa da gente também, não só na questão de quando a mulher chega para dizer que tô grávida, né? Isso existe também, além de tudo que Pedro falou, essa vontade de querer ver se é menino ou menino, né? Sim, hoje em dia a gente vê que tem os chás de revelações, né? A gente vê muitos chás de revelações, a gente vê muito aí vários tipos, né? Tem uns que são bem bonitos, que até avião passa para mostrar a fumaça, a cor, se é rosa, se é azul. É isso, mas nosso chá de revelação foi... O meu também, meu chá de revelação foi uma ultrassom também. Assim, eu também, trazendo aqui algo, muita vontade, eu acompanhei o parto de Caleb. Né? Eu me lembro que o doutor Francisco,
que hoje ele não está mais conosco, né? Mas ele lá fazendo o parto, e ele olhou para mim assim, aí fez: "E aí, pai, tá tudo bem? Quer um copinho de água, quer sentar?" Eu olhei para ele assim: "Doutor, jogue duro, doutor. Faça logo essa missão aí, esse trabalho. Eu quero ver meu menino." Doido para ver o menino. Doido pra ver o menino. Então, assim, tive esse privilégio, graças a Deus, assim, para mim foi uma bênção isso. Ali naquele momento de acompanhar até o parto do Caleb. Sim, eu acho que Pedro só viu Não só sei se da Pedro metade viu, inicial. viu foi, também, o resto né? ele apagou, não foi? Deu tela Não, vi preta. toda. Rapaz, na Chegou a verdade, acompanhar também, Pedro? na verdade, Maria, ela queria ter normal. Aí, acho que quem acompanha o podcast já viu, né, no podcast que a gente teve das mães. Das mães, sim. Mas ela queria ter normal, aí acabou que ela sentiu, né, o momento ali de ter, vamos pro hospital. Aí correu todo mundo pro hospital, chegou lá, ela ficou tentando ter normal. Ficou Sei. esperando dilatar pra poder ter normal. Aí passou o tempo, ela passou pelas dores do parto normal lá, só que ele não conseguiu sair. Uhum. Aí teve que correr pra cesárea. Aí na cesárea eu acompanhei, tava com ela tanto na parte do normal, a gente lá no quarto esperando ela, tendo contrações lá esperando pra ele sair, só que não tava dando certo. Uhum. Aí acabou que a gente foi pra cesárea também, acompanhei lá na Acompanhou também a cesárea. cesárea. Tava desde o início lá, do normal até a hora do menino sair na O cesárea. Caleb também foi, a pastora Flávia fez cesárea. E assim, por isso que ele disse, tá bem, pai. Quando começou a fazer o corte aí, tá bem, pai? Eu disse: "Tô bem, doutor." E você disse também no início que você já queria que o nome do seu filho fosse Caleb. Tem algum motivo, alguma história? Então, a história, posso resumir em uma palavra: Deus, né? E assim, porque, como eu falei, né, eu já tinha essa vontade, e certo dia eu estava orando, né, de joelhos, posso dizer até o lugar, no meu trabalho, na academia, e ali o Senhor falou para mim que eu teria, como eu falei agora há pouco, né, que seria um homem e que o nome dele seria Caleb. Então, desde quando eu iniciei a namorar com Flávia, com a pastora Flávia, eu já tinha dito a ela: "Só, eu serei pai de um menino e o nome dele será Caleb." E depois eu fui ver o significado do nome Caleb, e a história é muito bonita, nós sabemos, né? Mas o significado um dos significados é de todo coração para Deus. Então, Caleb, a história fala, né, na Bíblia, é um dos príncipes escolhidos por Deus, né, para espiar. E sabemos também que Caleb foi além de ser da tribo de Judá, né, um dos príncipes, ele também foi, posso dizer, um dos, né, que entrou na Terra Prometida, que é da geração que veio ali, saiu do Egito. Somente Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Os demais foram gerações levantadas durante os 40 anos ali no deserto. Mas enfim, Caleb tem toda uma história, tanto bíblica como também como meu filho, né? Esse nome, assim, faz jus, né? Mas foi Deus que me deu esse nome e assim eu coloquei. Amém. Samuel, ele vem da parte da promessa, né? Que Maria, antes dela engravidar, ela tinha recebido a promessa que ia ter o menino. Quem me acompanhou o podcast das mães já tá por dentro, já assistiu a história lá, mas ela recebeu a promessa, aí passou um tempo, ela não engravidava, a gente tava tentando, ela não engravidava, até que quando chegou um período, ela preocupada, que eu não vou engravidar, e não sei o que. Aí eu falei: "Não, você vai engravidar sim." E lhe digo mais, quando for na Copa do Mundo, era em 2018, quando for na Copa do Mundo, você vai estar grávida. Aí ela: "Tá certo." Aí passou o tempo, aí quando a gente tava na Copa do Mundo, a gente lembrou disso. Ela, que a gente assistiu na Copa do Mundo aqui na igreja, o Diego passou aqui na igreja, ela: "Eita, tu lembra que tu falou não sei o que. E você que disse. Foi. Aí Profetizou, né? Profetizou, né? Deus usou. Aí, Glória a Deus. Aí ela: "Não sei o que, vamos tirar aqui até uma foto." A gente tirou uma foto, até tá no podcast das mães. Quem quiser acompanhar lá, tem a história completa que ela conta melhor do que eu. Tem a versão de Maria, né? A versão de Maria. Aí
Foi isso. Aí a gente colocou o nome dele de Samuel por causa disso, né? Porque é filho da promessa. Na verdade, o nome dele completo é Davi. O primeiro nome dele é Davi, só que ninguém chama ele por Davi, é só por Samuel. Quando a gente fala Davi, acho que nem ele responde por Davi. A gente chama ele por Samuel. Mas o nome dele completo é Davi Samuel Serafim Lins. Que ela também é da família Serafim, o sobrenome da família dela. Aí a gente colocou esse nome completo nele, né? Davi Samuel Serafim. Só que a gente chamava por Samuel e ficou Samuel. Aí quando ele for pra escola, o pessoal vai começar a chamar por Davi. Aí ele vai. Ele ainda foi mais forte que eu, né? Botou 2 nomes bíblicos, né? 2 nomes de peso. De peso, é isso mesmo. Davi e Samuel. Davi Samuel ainda botou um serafim ali no meio. Aí vai ser Nome bênção, de rei, menino. de sacerdote e de anjo. O Vai negócio ser tá bom bênção. demais. Vai ser bênção demais o menino. E é isso. Pastor, e para o senhor, assim, qual o exemplo de o senhor como pai quer trazer para o seu filho? Então, o exemplo que eu trago para um pai é... Peraí. À vontade. Exemplo para o filho ou para outros pais? Não, Seria. para o filho. Para o filho. Então, o exemplo que eu trago para o meu filho seria o quê? Me manter, no caso, sempre no Senhor. Jorge, mas esse exemplo é um exemplo tão simples. Posso dizer que é simples, porém, assim, você está sempre na presença, é algo que seu filho vai ver realmente e vai entender que Deus é presente também na vida dele. A construção do legado, ou seja, a construção da nossa vida diária, né, daquilo que vem acrescentar, realmente todos os dias a gente tem que buscar. Mas a gente ser um pai direcionado por Deus, né, estar na presença de Deus, ser direcionado por Deus, a gente vai trazer um bom exemplo para nossos filhos, porque um pai direcionado, né, guiado pelo Espírito Santo, realmente é um pai que abdica de algumas coisas, mas ganha outras coisas, ou seja, abdica daquilo que possa atrapalhar a sua vida espiritual, mas está ganhando os céus, né, para a sua vida. E eu creio que, assim, esse é o maior exemplo, mas o exemplo é amá-lo, né, buscar sempre abraçá-lo, independente das suas condições, né? E posso dizer assim que eu tenho um pai exemplo, né? Você falou algo aí que seu pai não foi presente, né? Isso eu ouvi você falar, o meu já foi presente. Na minha condição, minha mãe que não foi tão presente, sabe? Mas meu pai foi presente. Vocês conhecem, meu pai também é pastor Rinaldo. E ele foi uma pessoa assim que me trouxe grandes exemplos, né? E o maior exemplo que eu tive dele é justamente isso, sua manutenção na presença de Deus. Isso aí é algo que eu aprendi e me fez ser uma pessoa, eu posso dizer hoje, uma pessoa diferente, né? Ser uma pessoa com um pensamento diferente daquilo que o mundo pode oferecer. Mas é isso, o grande exemplo que eu trago é se manter sempre na presença do Senhor. Amém. É isso. A gente tem que ensinar os nossos filhos ao caminho que ele deve andar, né? E a gente ensinando, a tendência é que ele não se desvie desse caminho, porque ele vai ver o pai como exemplo. Se o meu pai andou por esse caminho e não se desviou dele, eu quero também seguir os mesmos passos do meu pai, né? Isso. Por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui na Bíblia. Veio a promessa sobre a vida de Abraão, né? Mas se Isaac e Jacó não tivessem andado, né, na presença, eles não teriam dado continuidade sobre aquilo que Deus tinha nas suas vidas, né? A Bíblia fala que Deus faria através da vida de Abraão uma grande nação, né? Mas só veio um filho, só teve um fruto. E através desse fruto veio vários frutos, né? Isso, ou seja, Isaac. Teve Ismael, nós sabemos também, mas a promessa era Isaac, né? Enfim, se Isaac e Jacó, né, esses demais, os filhos de Jacó, principalmente José, não tivesse alcançado, vivido, aliás, o exemplo do pai, não estivesse na presença, nada disso teria acontecido acerca da história, né? Então, nós estamos falando aqui da família patriarcal, ou seja, dos pais da fé,
podemos dizer assim, né? Que Sim, Abraão é sim. tido como pai da fé. Sim. Então, eu creio que o maior exemplo que nós podemos dar é nós nos conduzirmos, estarmos sempre na presença do Senhor. Esse é o maior exemplo, né? Mas tem vários outros exemplos. Sim, sim. E é isso também que eu tento passar para o meu filho, né? Estando aqui na igreja, para onde eu vou, eu levo ele. Tem muita gente que fala, filho é muito novinho, só tem 2 anos, for pros cantos, deixa ele com a avó, deixa ele com alguém, mas para onde eu vou, eu tento levar ele, seja para vigília, para subir no monte, para retiro. Tudo você leva junto. Tudo para todo canto que eu vou, já levo ele. Ele já tem, acho que ele já foi para 3 retiros com 2 anos. Já foi para 3 retiros, já fez curso de batalha espiritual aqui comigo. Já, quando eu vinha, trazia ele Já tem também. mais curso que muita gente aí, né? Já veio para um monte de vigília aqui na igreja. Já subiu o monte para orar. Amém, Pedro. Já tem, por onde a gente vai, a gente tenta sempre estar levando ele para mostrar o caminho, mostrar o caminho que ele tem que seguir, né? E eu sigo esse caminho também, ó. Para os caminhos que eu for, é só seguir as minhas pegadas. É verdade. Sigo o exemplo, o espelho do Pai e vamos juntos, que eu tenho certeza que a salvação virá para nós dois e estaremos juntos no céu. E se você falou algo interessante agora sobre... Tá falando algo sobre exemplo, né? Então, assim, tem muitos pais que vivem numa mesa de bar, né? Daqui a pouco seus filhos estão lá. Tem muitos pais que vivem em prostíbulos. Daqui a pouco seus filhos também Sim. possivelmente estarão lá. Tem muitos pais que lamentavelmente falando, vivem nas drogas e é bem provável também seus filhos estarem lá. Então, a nossa escolha, Pedro, é uma escolha realmente bênção para nossas vidas e também para nossos filhos. Isso é claro que acerca das nossas vidas, a gente sabe que Deus nos tirou, né, do lamaçal do pecado e nos colocou na sua maravilhosa luz, ou seja, num caminho diferente. E essa busca, ou seja, essa presença está aberta para todos, né? A gente sabe que todo pai pode chegar, se vai querer. Então, a gente fala assim sobre trazer esse exemplo, porque o melhor exemplo a se dá, né? Você está contínuo na presença do Senhor, buscar sempre estar na direção de Deus. Esse assunto mesmo de exemplo é uma coisa que eu aqui de fora fico observando e pensando, é uma coisa que é muito importante mesmo, dado em vista até naquela época dos reis, né? E que Israel vivia em certos reinados que os reis daquela época não viviam de acordo com os caminhos do Senhor, né? E a gente vê muitas vezes que depois vai passando geração em geração e os filhos não vão, e a Bíblia sempre vai falando, e rei fulano de tal não caminhou segundo os caminhos do Senhor. É isso. E você vê o filho dele também não seguiu. Enquanto na história de Judá, né, do reino de Judá, a gente vê que um rei andava sobre os caminhos do Senhor, salvo exceções que acho que Manassés, alguns ali que não seguiam, mas você vê o exemplo que vai passando de reinado em reinado, né, de pai para filho, e é uma coisa Os que é exemplos muito vão importante. Isso. Vamos trazer um exemplo aqui também. Seu filho é Samuel, né? No livro Samuel, né? A gente vê a história dos filhos de Eli, né? Que seriam, de fato, os próximos sumos sacerdotes, que Eli naquele momento ali era o sumo sacerdote. E devido a seu posicionamento, devido a sua... Verdade. Se eu deixar para lá ou se eu deixar para depois, né? Os filhos começaram a ver, de certa forma, um mau exemplo, possivelmente no pai, aliás. E onde Deus trouxe Samuel, que não era nem da linhagem ali de Eli, né? Não era filho de Eli, e Deus vai e levanta Samuel para ser o futuro sumo sacerdote, né? Porque foi entregue, né? Isso, como você falou agora, o significado de Samuel? Filho da promessa. Filho da promessa. Mas também você vê que ele foi entregue ali por Ana aos cuidados, né, de Eli, para estar entregue realmente a Deus. Ou seja, por mais que seu Samuel foi o filho da promessa, mas ali, Samuel da Bíblia, ele foi entregue
por completo, ou seja, para Deus. Ana não segurou a bênção, ela entregou a bênção também ao abençoador. E é isso que nós devemos fazer, né? Sempre, né? Ser com nossos filhos, entregar sempre nossos filhos ao Senhor. Sim. Mas sobre essa história, essa questão do exemplo, eu vejo que muitas vezes o mau exemplo traz caminhos tristes aos filhos, né? Posso dizer, como eu falei agora, sobre a questão de Eli, era sacerdote. E seus filhos, lamentavelmente, perderam de seguir o sacerdócio, estar como subsacerdote, que sacerdote eles eram, por causa da sua, posso dizer assim, banalização sobre aquilo que Deus tinha para suas vidas. Né? Eles não queriam, fizeram do santo profano, ou seja, mexeram com a santidade de Deus, né? Profanaram, quiseram profanar a santidade de Deus, e isso aí Deus não aceita. Mas, enfim, sabemos que como pais, se nós buscarmos ser exemplos, nossos filhos tendenciam sempre a nos seguir. Né? Também podemos ver, ou na Bíblia, então, até mesmo no nosso meio assim, cristão, que às vezes o pai realmente é um exemplo como cristão, mas os filhos tomaram seus caminhos, né? Não quiseram seguir o caminho do Senhor. Como diz aquele ditado, né? Nem sempre filho de crente é crente. Crentinho, às vezes até discretino, né? Então é isso, a gente muitas vezes quer que nossos filhos também sigam nossos exemplos quanto a isso, né? Mas muitas das vezes ele tem suas escolhas. Mas enfim, a gente vai trazendo esse exemplo nessa caminhada para que eles possam realmente enxergar e ver Deus, né? Entender de Deus, porque se eles se desviarem, né, e se vocês se afastarem dos caminhos do Senhor, já na sua mocidade, eu posso dizer assim, jovem ou já adulto, eles vão saber que realmente seu pai, sua mãe, né, os ensinaram no caminho certo. Sim. Vamos trazer um exemplo aqui, Sansão, né? Sansão sabia quem era o pai dele, sabia também quem era a mãe. Esse Sansão, desde o início, foi chamado por Deus, desde o momento da mãe, né, foi escolhido por Deus para ser quem ele seria, quem ele foi, aliás, que foi juiz. Né? Mas chegou um certo momento da vida de Sansão que ele fez sua escolha. Né? Eu quero casar com essa mulher. Eu quero casar depois teve o segundo casamento. Eu quero agora essa mulher aqui, onde no caso da Dalila, né, ele entregou não simplesmente o seu coração, mas também entregou os seus segredos. É isso. Uhum. Não só foi o sentimento que Sansão entregou também seus segredos. E com isso ele perdeu aquilo que ele conseguia, né? Conseguia assim vencer suas batalhas, que no caso era sua força. Então Sansão, a gente vê uma história muito interessante, porque teve um momento que a mãe de Sansão chegou para ele e disse bem assim: não tem ninguém da nossa linhagem que você possa se interessar? É isso. E você está indo atrás ou seja, você está indo atrás dessa pessoa. Gente de fora. Gente de fora. Mas ele fez suas escolhas. Então, assim, muitas vezes a gente vai criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, mas chegar um momento que ele também vai querer fazer suas escolhas. Então, a gente, claro, como pais, a gente respeita, né? Mas o exemplo tem que ficar dado. Sim. Né? Isso, né? Não significa que ele vai seguir esse exemplo, mas a gente vai fazer de tudo, claro, como pais, para que eles possam seguir o caminho. Vocês estavam falando aí sobre exemplos, eu estava até lembrando de Davi e Absalão, né? Que também foi uma história bem... Né, justamente. Que meio que foi... Davi foi meio que... Negligente. Negligente na paternidade, né? Por exemplo. E aí deu no que deu, né? Por isso que é muito importante essa questão do exemplo mesmo. Davi, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, né? Porque a história de Davi não é ser simplesmente um grande guerreiro e um grande rei. É algo realmente muito interessante a se pensar, né? Porque o cara ser chamado homem segundo o coração de Deus tem que ser um coração que chame a presença de Deus de uma forma tremenda, né? Sim. E nós que sabemos a história de Davi, por mais que ele tenha tido suas quedas, né? Isso, acerca podemos dizer assim, do adultério, então da morte de Urias, né? Mas ele teve o lado que ele se achegar a Deus e pedir perdão, né? Verdadeiramente ao Senhor, ou seja, um perdão genuíno, né?
Enfim, eu já preguei na igreja outro dia, trouxe até um tema que Salomão foi que substituiu, ou seja, Davi, né? Que herdou o trono. E Salomão é filho de Betseba, né? Sim. E é da mulher ao qual Davi cai, posso dizer assim, né? Sim. E ali eu trouxe a mensagem voltando para quê? Deus faz da maldição via ser bênção. Muitas vezes o filho ele é gerado na questão da maldição, ou seja, uma mulher foi estuprada, né? O filho ali ficou porque Deus tinha algo com essa criança, porque a mãe tentou tirar seu filho, né? Tentou abortar por várias vezes, e ali Deus, próprio Deus vai dizer, não, tem que ficar. E Salomão foi o sucessor de Davi. Então, eu trouxe até essa palavra outro dia na igreja, porque às vezes a gente pensa porque houve uma falha, alguma coisa assim, Deus não pode mudar a situação, ou seja, o contexto da história. Nosso Deus é que escreve essa história. Então, Deus já sabia que seria Salomão, né? Mesmo Absalão querendo tomar o lugar do pai, né? Tentando tomar o lugar do pai, mas a escolha de Deus para ser o futuro rei de Israel não seria Absalão, foi Salomão. Então a história é muito forte assim de Davi em várias situações, né? A Bíblia diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E sobre a vida de Davi, por mais que ele possa ter tido falhas, mas o coração dele era quebrantado. E se a gente for analisar, a gente vê que quando nós estamos passando por algumas situações, nossos corações eles se quebrantam, né? Quando a gente está passando alguma adversidade. E você pode ver a vida de Davi, ele teve, podemos dizer assim, altos e baixos, porque ele estava sempre em batalha, não é isso? Mas a batalha dele não era simplesmente batalha, digamos assim, com outros seres, né, com outras pessoas, né, com exércitos, né, gigantes. Não, batalhas também físicas, carnais, podemos dizer dessa forma. Mas Davi tinha um coração quebrantado. Eu acredito que as situações aconteciam na vida de Davi para que o coração dele viesse estar sempre quebrantado. Isso, às vezes a gente chega para Deus e diz bem assim: Deus, por que isso está acontecendo? Por que meu coração, ou por que eu estou passando por isso? Deus está simplesmente dizendo para a gente, né? É para que seu coração possa estar quebrantado, porque eu quero estar perto de você. Então, Davi foi um homem que tinha um coração quebrantado, eu posso ver dessa forma, por isso que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque o coração de Deus eu posso entender dessa forma, que é um coração quebrantado, sabe? Coração que quer ver seus filhos sempre perto dele. O segredo da paternidade também está em a gente sofrer, num bom sentido de falar, né? Pelos nossos filhos. Porque quando o seu filho está doente, você particularmente quer sentir a dor dele, ou às vezes quer estar no lugar dele. Tira a dor dele e passa para mim, deixa ele bem lá. Dessa forma. Então, esse lado pai da coisa é algo que Deus também sente. É isso que Deus também sente. A gente pode, assim, também analisar sobre o que eu já falei anteriormente. Eu passo a pensar o que é que Deus Pai sentiu no sacrifício de Cristo, né? Em ver seu filho ali sendo, passando por toda a aflição, todo aquele momento, né? Mas é isso. Jesus cumpriu a missão, Deus tem cumprido a dele como pai, mas eu posso entender um pouco da questão do coração de Deus, que ele tem um coração quebrantado. Por isso que nós precisamos sempre, como pais também, ter nossos corações quebrantados, para o Senhor estar perto. É verdade. Exatamente, e é bem isso mesmo, assim, a gente como pai, né, busca sempre dar o melhor e deixar sempre os nossos filhos bem, né? E que nem você falou também, quando eles adoecem, a gente adoece junto. Rapaz, é loucura total ali. Você, quer que eu faça? Ele tem que ficar bem, qual remédio eu compro? Você roda o mundo inteiro se for preciso, só pra ver ele bem, pra ver ele melhor, né? Caleb, só pra citar algo aqui, Caleb ele tem alergia a ovos. Então, assim, ele come Derivados alimentos ovo, né? com derivado de ovos, né?
Porém, assim, o ovo mesmo, ele não come. Eu lembro que um dia a pastora Flávia estava comendo ovo cozinhado, e deu um pedacinho muito pequeno a ele para ele ver, porque ele tinha questão, ele quando sentia textura, às vezes ele não queria algo mole. E ali ela só colocou na boca dele. Rapaz, quando eu olhei para ele, coisa de 5 minutos depois, os olhos dele inchado, a boca bem inchada, aquilo mexeu tanto no meu coração, nós saímos correndo para o hospital, e ali deram um antialérgico a ele, né? A médica passou também o remédio, e a gente foi dando, né? Mas, assim, o impacto de você ver seu filho de uma forma, né, até desfigurada, né? Isso aí realmente mexe muito com a gente. Então, toda vez que o filho está doente, a gente precisa estar bem, né? Mas uma parte nossa adoece junto. Verdade. Pastor, e está sendo uma honra receber você aqui, um prazer enorme. E breve para quem está assistindo, em breve vamos marcar outro episódio para falar sobre teologia, sobre vida pastoral, sobre vida saudável, né? Tempo do Espírito Santo. A gente estava até conversando sobre esse tema aqui no off, que ele, como a gente falou no início, né? Ele é dono da academia Pratique Esportes e está há mais de 22 anos, né, nessa área, 22 anos, né, nessa área. E vai ser uma honra recebê-lo aqui para a gente tratar desses temas também, que é muito importante também. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio. Mas está sendo uma honra receber aqui. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você, olhando para essa câmera de cá, desse um conselho para quem está sendo um pai agora, está aflito, preocupado, achando que não... Recebeu aquela notícia impactante, né? Recebeu a notícia impactante e acha que não vai dar conta do serviço. Então, ser pai, como nós já falamos aqui, é uma dádiva de Deus, né? É uma missão entregue por Ele para nossas vidas. Mas, para você que está descobrindo agora, segure firme no Senhor, acredite que tudo vai dar certo. Você que é pai de primeira viagem, fique em paz, vai dar tudo certo. Pedro falou agora há pouco, né, um pouco sobre Samuel, e eu me lembro também que quando a pastora Flávia, né, esteve lá o Caleb, algo que realmente eu não posso deixar de falar aqui. Eu passei a dar banho com o Caleb a partir dos 2 dias de idade dele, 2 dias. Por quê? Porque a minha esposa não estava tendo como dar banho nele, porque ela teve uma hemorragia e ali ela não conseguia estar de pé, tinha que ficar deitada. Então quem assumiu a missão foi o papai. Então essas coisas acontecem, eu quero deixar para você bem claro que essas coisas acontecem, mas o conselho que eu dou é que primeiramente confie em Deus e depois aceite alegremente essa missão, porque é uma bênção de Deus. Ser pai é uma bênção de Deus. Amém? Abraça em nome de Jesus. Amém. Rapaz, o senhor falando aí que começou a dar banho dele com 2 dias. 2 dias de idade. Fui eu, né, que trocou a primeira fralda de Samuel. Maria tava de cesárea, né, não podia trocar. Aí fui eu lá, menino todo mole, botava para um lado, e agora faz o quê? E agora faz o quê? Mas foi uma benção. Mas acertou a primeira fralda, deu certo? Acertei, deu certo. Hoje troca de uma mão só hoje. Eu acho que você passou por isso também, né, Pedro? De vir trabalhar e vir com o perfume dele nas suas narinas. Ou seja, sentir o cheirinho dele. Demais. Às vezes você tá aqui, a mãe geralmente quando o filho tá chorando, né? Você começa até a derramar leite. Mas nós sentimos o cheiro do nosso filho, porque fica realmente a nossa narina. É muito bom. Ser pai é muito bom. Às vezes passar nele, arrumava ele todinho lá, passava nele, depois ia me arrumar, e quando passava perfume, em vez de passar o meu perfume, passava o dele, sem querer. Mas é assim, a vida de pai de primeira viagem, às vezes a gente fica um pouco nervoso, né, com algumas coisas, mas vai aprendendo. Pastor, foi uma honra receber o senhor aqui. A honra foi minha. Ansioso para o nosso próximo episódio. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza. E eu tenho certeza também que a galera deixou. Agora, eu quero falar com você que está aí assistindo. Você que está assistindo esse episódio e ainda não deixou o like. Rapaz, um episódio bênção desse, maravilhoso. Para você que é pai,
A gente dando Diga. altos conselhos aqui, Diga altas aí. histórias, e você não deixou o like. Então não perde tempo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, Toca o sininho. toca o sininho e também acompanha a gente nas nossas outras redes sociais, que são Exatamente. elas Spotify, TikTok e Instagram. Está aparecendo todos os Laueturts. Isso aí, pai. Que Eita. é isso, hein? Está aparecendo todos os Laueturts vocabulário. aqui para você. Então é só ir lá acompanhar a gente e seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por esses conteúdos. Lá nas outras. Temos cortes todos os dias, né? Exatamente. Temos os cortes dos podcasts que está acontecendo. O podcast sai na segunda-feira às 19 horas e durante a semana vai saindo cortes para você ir acompanhando e compartilhando com seus amigos. Dizendo, esse momento aqui foi muito bom. Aí compartilha lá para alguém. Abençoa o amiguinho. Exatamente, abençoa com uma palavra poderosa dos nossos cortes. E é isso, quero agradecer a você que ficou aqui com a gente até esse momento. Agradecer aos nossos patrocinadores também. É isso, agradecer também aos nossos Que estão aí patrocinadores. dando a força. Agradecer ao pastor Jorge. E aguardamos vocês no próximo episódio. Segunda-feira, às 19 horas, nesse mesmo local. Só não é nessa mesma hora, porque eu não sei se você está assistindo assim que estreia, né? Mas estamos aqui aguardando você nesse mesmo local, nesse mesmo canal. Mas toda hora é hora de Evancast, né? Toda hora é hora, exatamente. E agora, junto com o meu amigo pastor Jorge, vamos estar dando um tchauzinho para essa câmera do meio e dizendo Até a próxima, até pessoal. a próxima.